Bom dia! Comece suas manhãs cheio da presença de Deus. Conte com a Musical FM para te acompanhar e levar uma mensagem de motivação. Musical FM. Mais unidade cristã. Curta nossa página no Facebook. Curte aí! FM Rádio Musical. Você sabia que a Musical está no TikTok? Segue a gente lá, @FM Rádio Musical, e tenha acesso a um conteúdo pra lá de interessante. @FM Rádio Musical no TikTok. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. De segunda a sexta tem o programa Jeremias Neto, sempre às 15h. Não perca! Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. De segunda a sexta, às 10h, e domingo à 1h, você ouve Deus é Contigo, com o ministro Alex Viana. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, no ar, mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que esse programa sirva para a glória do nome do Senhor. O tema de hoje é escatológico, as bodas do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, elas ocorrerão durante a grande tribulação ou após a grande tribulação. Geralmente, a definição pré-tribulacionista entende que enquanto está acontecendo a grande tribulação, lá no céu acontecem as bodas do Cordeiro, por um prazo determinado. E outras correntes entendem que as bodas do Cordeiro ocorrerão ao final da grande tribulação. Então, vamos hoje de escatologia. Programa ao vivo, na técnica do programa está aqui o Fábio Filho, e você pode acompanhar esse programa e também mandar a sua opinião pelo WhatsApp. O WhatsApp é 011, aqui em São Paulo, 98484-9988, 011 São Paulo, 98484-9988. E para debater esse tema, estamos recebendo aqui, salvo engano, a primeira vez aqui na Rádio Musical, o pastor Emerson Sicarelli,
presidente da Igreja Cristã Rologos, psicanalista, professor de hebraico bíblico, também de aramaico targúmico, pelo Instituto Kadima. Além disso, possui especialização no livro de Gênesis, também pela mesma instituição. Bem-vindo, pastor Emerson. Prazer te receber, meu irmão. Bom dia, pastor César. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Musical. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que vai ser algo muito edificante, muito especial para as nossas vidas, aprender sobre a palavra de Deus. Legal. Chega um pouquinho mais para frente, se puder. Isso. Com a gente também, aqui no programa, para tratar esse assunto, pastor Eliel Silva, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tem formação em teologia, é professor de homilética. Valeu, Thaís. É professor de homilética. Também faz parte do conselho, um projeto do Conselho Nacional da Juventude da CGADB, congrega na Assembleia de Deus de Guarulhos, ali do Ministério do Belém, o pastor Zé Wellington Júnior, e tem vários livros aí, especialmente no campo da escatologia e também da homilética. Dentre eles, destacamos aqui Apocalipse, Para Longe das Sombras, e também o discurso de Pedro. Pastor Eliel, um privilégio te receber mais uma vez, meu irmão. Bem-vindo. Obrigado, pastor César. Cumprimentar também aqui o pastor Emerson Cicarelli. Uma alegria poder estarmos juntos aqui na mesa da Musical FM. Uma alegria sempre poder retornar aos estúdios da Musical e poder, mais uma vez, falar da palavra de Deus. Eu espero que esse debate sirva para crescimento espiritual e para a edificação da nossa esperança. Legal. Lá no @FM Rádio Musical do Instagram, tem lá uma enquete perguntando a vocês se as bodas do Cordeiro acontecem antes ou durante a Grande Tribulação ou depois, né? Então, nesse momento, 42% dos nossos seguidores lá do Instagram que votaram nessa enquete estão dizendo que 42% diz que acontecerá durante. As bodas do Cordeiro acontecem durante a Grande Tribulação. Mas 58% está dizendo que não, acontece depois da Grande Tribulação, entende na Bíblia que é depois. Esse número pode mudar, pode aumentar ou diminuir à medida que você passe por lá. E deixe também a sua votação, tá certo? Aqui no chat do canal, no meu canal aqui no César Cavalcante, 62% está dizendo que é depois e 38% está dizendo que é antes. Lá no canal da Rádio Musical FM também são outros números e você pode acompanhar com a gente votando, tá? Tanto no Instagram, vai lá no @FM Rádio Musical, como também através do chat aqui do canal do YouTube, tá certo? Vamos lá. Os números são bem parecidos aqui também no chat da Rádio Musical. 63% está dizendo que é depois, 37% está dizendo que é antes. E vamos para frente, vamos lá, vamos começar o debate. Pastor Eliel, começo contigo. Qual a tua opinião? Como o senhor entende nas Escrituras? Em que momento acontecem as bodas do Cordeiro? Bom, a leitura que nós fazemos do livro do Apocalipse, e quando eu digo nós, eu estou falando da posição pré-tribulacionista, é uma leitura que entende que os fatos descritos no Apocalipse, eles estão descritos de forma cronológica e sequencial. Dentro dessa perspectiva, dessa leitura linear do livro do Apocalipse, nós percebemos que as bodas do Cordeiro, elas ocorrem no capítulo 19 do Apocalipse, do verso 1 ao verso 10, antes da segunda vinda de Cristo, para implantar o milênio na Terra, no que ocorre a partir do capítulo 19, versículo 11. Portanto, quando ocorre a vinda de Cristo, a vinda gloriosa, as bodas do Cordeiro, elas já ocorreram. E elas ocorrem no céu, antes da segunda vinda de Cristo. Entendemos também que pelo fato da noiva ser descrita aqui no céu e participando das bodas do Cordeiro, a igreja já está no céu antes da segunda vinda de Cristo. E observamos também que ela já está também recompensada pelos seus atos de justiça, pois a Bíblia diz que as vestes da noiva é de linho finíssimo, branco e puro, e que essas vestes são os seus atos de justiça. Nós indicamos ali que a igreja também, além de já estar nas bodas do Cordeiro, ela também já passou pelo tribunal de Cristo. Sendo assim,
tanto o tribunal de Cristo como as bodas do Cordeiro, elas devem ocorrer entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento pós-tribulacional não permite nenhum espaço de tempo entre o arrebatamento e a segunda vinda para que ocorram esses dois eventos, o tribunal de Cristo, o juízo do Bema e as bodas do Cordeiro. Já a visão do arrebatamento pré-tribulacional deixa aí um espaço de 7 anos, que é o período da grande tribulação, entre o arrebatamento e a segunda vinda, e nós entendemos que é nesse espaço de tempo que ocorrem no céu tanto o tribunal de Cristo como as bodas do Cordeiro. Portanto, a visão que eu pretendo defender ou tentar defender aqui no programa é que as bodas do Cordeiro, elas ocorrem concomitantemente com o período da grande tribulação, portanto, durante e não após. Ok, pastor Emerson, sua opinião inicial sobre esse tema. Quando nós olhamos o livro do Apocalipse, principalmente dentro de um contexto histórico, é importante nós entendermos que Apocalipse é um livro a qual ele é escrito no primeiro momento exatamente para conforto, consolo e força para o povo que estava passando por um processo muito difícil a partir de 68, quando Nero assume o trono, 68, 67, e começa a perseguição aos cristãos. Esse livro é escrito aproximadamente em 90 depois de Cristo, e é um livro que apresenta o processo que os nossos irmãos, o processo que a igreja primitiva passa no seu início. Sendo assim, ele apresenta um processo, ele apresenta um início. Apocalipse é um livro óbvio, utilizado aos dias de hoje. Existem muitas promessas a qual nós esperamos. Todavia, dentro da visão que eu vou defender, que é a visão pós-tribulacionista, as bodas do Cordeiro acontecem depois do capítulo 16, 17, 18 e 19, onde nós temos o triunfo de Cristo sobre a grande força do mal. Naquela época, o Império Romano, e nos dias de hoje é todo esse sistema contrário às leis de Deus que nós vivemos. Portanto, indo por esse caminho, a igreja entrará nas bodas do Cordeiro depois da grande tribulação, e no momento em que Cristo retornar, nós nos encontrarmos com ele nos ares, e a partir daí a igreja a igreja vai entrar nas bodas do Cordeiro. Outra coisa que é interessante, eu quero falar um pouquinho mais para frente, é sobre o desenvolvimento do pensamento pré-tribulacionista, que é algo também que nós precisamos observar um pouquinho, porque nós não encontramos evidência dos pais da igreja, dos reformadores, a respeito desse pensamento antes do século XIX, inclusive sendo desenvolvido por um escocês. Então, a linha de pensamento dos apóstolos, a linha de pensamento dos pais da igreja e de todos os grandes nomes existentes até antes do século XIX, era uma linha muito mais voltada para o pós-tribulacionismo. E é por isso que eu vou tentar defender que as bodas do Cordeiro acontecerão depois do encontro com Cristo nos ares. Ok, pastor Eliel. Bom, nós precisamos entender que colocar a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, no período da grande tribulação, nos traz inúmeras implicações teológicas e alguns problemas. Por exemplo, a igreja tem promessa clara, claríssima, inquestionável, de ser livrada, preservada por Deus da sua ira. Portanto, como a igreja será livrada, preservada da ira de Deus no período da grande tribulação, que é o período em que a ira de Deus é derramada sobre a terra através das 3 epitades de juízos, que são os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Pela ordem, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Essas 3 epitades, elas derramam o juízo de Deus sobre a terra, e esse juízo vem trazendo morte e destruição de forma indiscriminada. Nós não vemos a igreja sendo protegida dessas epitades de juízo na grande tribulação. Então é uma implicação muito séria colocar a igreja no período tribulacional, visto que a igreja tem uma promessa clara
de ser preservada da ira de Deus, assim como também guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. É claro que a posição pós-tribulacionista tem uma resposta para isso. Porém, eu acredito que a resposta que o pré-tribulacionismo dá a este problema, ela é muito mais satisfatória, visto que o pré-tribulacionismo, ele tira a igreja da terra no período em que a ira de Deus é derramada sobre a terra de forma indiscriminada. E um outro ponto que foi abordado aqui, acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Se nós observarmos Apocalipse capítulo 19, versículo 11, nós temos uma cena parada em que João vê o céu aberto e no céu aberto ele vê Cristo montado em um cavalo branco, seguido pelos exércitos que há no céu. E esses exércitos que há no céu, eles estão montados também em cavalos brancos, versículo 14, e eles estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro, que é exatamente as mesmas vestes que a esposa de Cristo está vestida na ceia da boda do Cordeiro antes desta vinda de Cristo, que é descrita a partir do versículo 11. Portanto, se João está vendo a igreja no capítulo 19, versículo 11, até o versículo 14, com Cristo no céu aberto, para que ele venha com ela para a terra, a igreja já está no céu antes da segunda vinda de Cristo, por ocasião do arrebatamento. Ok, pastor Emerson. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, existe um dito de João, né? Que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Aqui em Apocalipse, logo no início, nós já temos uma dica muito importante de João, mostrando exatamente como será a vinda do Filho do Homem. Ele diz bem claro: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá nos apresenta um conceito em que todos, absolutamente todos, dos 4 cantos da terra, enxergarão a vinda de Cristo. Então, nessa vinda que João está apresentando no capítulo 7, nós não encontramos o rapto, nós não encontramos o conceito de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E uma pergunta, já posso fazer? E uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: qual é o conceito, quais são os princípios utilizados para exatamente essa separação, onde a igreja ela é arrebatada primeiro, enquanto o povo de Israel, tecnicamente falando, passa pela grande tribulação? O que nós teríamos de privilegiados para poder escapar da grande tribulação, sendo que, se nós olharmos na história, os nossos irmãos, eles vêm passando por grandes tribulações terríveis e catastróficas desde o início dos primeiros discípulos de Jesus. Nós precisamos... Posso, pastor? À vontade. Nós precisamos parar com essa comparação entre a tribulação que todo crente passa e que, nesse exato momento, muitos cristãos estão passando em algum lugar do mundo onde o evangelho sofre perseguição, e os primeiros cristãos passaram no primeiro século e segundo século, enfim, com o período da grande tribulação, porque o período da grande tribulação é um período incomparável, aonde a ira de Deus será derramada sobre a terra, aonde o juízo de Deus será derramado sobre a terra. Da onde que nós tiramos que a igreja não irá passar por este período e Israel sim? Israel não tem promessa de ser guardado da hora da provação. Quem tem essa promessa é a igreja. Israel não tem promessa de ser guardado da ira de Deus. Quem tem essa promessa é a igreja. Israel, não é dito acerca dele que Deus não os destinou para a ira. Isso foi dito acerca da igreja. E qual a diferenciação que nós fazemos entre arrebatamento e segunda vinda? Frequentemente é pedido neste programa um texto que mostre
que Cristo vem em duas fases, ou que Cristo vem duas vezes, Sim. ou que o arrebatamento é diferente da segunda vinda. Nós não precisamos de um texto dizendo claramente que Jesus vem duas vezes. O que nós precisamos e o que nós temos são textos ligados claramente ao arrebatamento e textos ligados claramente à segunda vinda. Esses textos têm semelhanças, mas esses textos têm diferenças. E, ao meu sentir, as diferenças entre os textos claramente ligados ao arrebatamento e os textos claramente ligados à segunda vinda, elas são muito mais cruciais e determinantes do que as semelhanças para nós definirmos se é um evento só ou se são dois eventos. Por isso nós acreditamos que arrebatamento é um evento e segunda vinda de Cristo é um outro evento. Ok, pastor. Perfeito. Pastor Eliel, uma pergunta. Quais os textos utilizados para... Eu escutei o senhor falar pela segunda vez sobre guardar da grande provação, algo desse tipo. Eu acredito que o senhor esteja se referindo à carta de Filadélfia. A carta de Filadélfia, onde Jesus fala que por perseverar na minha palavra, eis que eu livrarei da grande perseguição que virá sobre todo o mundo. Esse é um texto que, muito claro, utilizado pelos pré-tribulacionistas para poder fazer essa defesa. Mas antes dele ser interpretativo, né, exegeticamente falando, não estava falando exatamente com a igreja que estava sendo perseguida naquele momento. Outra coisa interessante sobre não comparar as tribulações, né, dos nossos irmãos do passado com as de hoje. Isso é muito relativo. Isso é muito relativo pela seguinte questão: o que aconteceu na época do Império Romano, as desgraças que o Império Romano fez na vida de muitos cristãos, na vida de muitas pessoas que serviam a Deus naquela época, foram coisas assim extremamente devastadoras, que por muito fez com que muitas pessoas esmorecessem na fé. E Apocalipse é até mesmo um livro de consolo e de coragem para que os irmãos daquela época perseverassem na fé e continuassem esperando a vinda de Jesus e o triunfo do bem e de Deus sobre as forças do mal. Então, dentro disso, esse texto não estaria exegeticamente falando em primeiro lugar, antes de ser interpretativo, exatamente para a igreja perseguida naquela época, salvo engano, que a igreja de Filadélfia ela foi a última a ficar de pé. Pastor Emerson, exegeticamente falando, esse texto não permite essa interpretação e aplicação restrita à Filadélfia, haja vista que o texto fala de uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Perfeito. E não somente sobre a igreja de Filadélfia. E também o texto diz que é uma tribulação que virá para provar os que habitam sobre a terra. Portanto, mais uma vez, não se aplica somente àquele tempo e àquele período. E o texto termina com uma promessa: eis que venho sem demora, que é uma promessa não somente para a igreja de Filadélfia, mas para toda a igreja de todos os tempos e de todas as épocas. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, exegeticamente e hermeneuticamente, esta aplicação aqui não está restrita à igreja de Filadélfia. Quando o senhor compara, mais uma vez, as tribulações do primeiro século, poderíamos também colocar as tribulações de hoje, que está acontecendo em algum lugar do mundo agora, tem alguém sendo degolado, tem alguém sendo morto, com o período da grande tribulação. A grande diferença é que nem no primeiro século e nem agora, essas provações têm relação com a ira judicial de Deus. Já as provações do período tribulacional, elas têm relação direta com a ira judicial de Deus. Há uma diferença entre ser perseguido pelo mundo, pelos inimigos de Deus, e ser alvo da ira de Deus, através das 3 epitades de juízo, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. E quando nós lemos, nós percebemos que essa ira judicial de Deus, ela vem sobre toda a terra, ela vem sobre o mundo inteiro, e elas vêm de forma indiscriminada. Nós não podemos comparar, por exemplo, as 10 pragas do Egito, onde o povo hebreu estava todos guardados numa única cidade, num único espaço geográfico que era a terra de Gósen.
Isso não ocorrerá no período da grande tribulação. Porventura, a igreja estará toda numa única cidade e aquela cidade vai ficar protegida da ira de Deus? Não. A ira de Deus, ela vem e atinge as pessoas de forma indiscriminada no período tribulacional. Porque tem salvos na grande tribulação. Esses salvos também serão atingidos pela ira de Deus? Sim. Eles são salvos em Cristo e tal, mas Deus vai ficar irado com eles também? Sim, porque eles não são membros da igreja. Na verdade, Deus não está irado com eles. Mas a ira de Deus. Né? Sim, mas a ira de Deus, ela vem sobre o mundo. Ela vem sobre os pecadores. Ela vem indiscriminadamente. O que eu estou dizendo é que quando começam a acontecer a destruição dos mares, a destruição dos rios, o sol se esquentando e queimando a pele dos homens. Quer dizer, então, que tem 10 pessoas passando aqui pela Paulista no período da grande tribulação. 3 deles são crentes, 7 não. Quer dizer, então, que o sol só vai queimar os 7, mas os 3 que se converteram, porque haverá pregação do evangelho no período tribulacional, o sol não vai queimá-los? Vai queimá-los. Mas E o que eu estou dizendo, só um minutinho, pastor. O que eu estou dizendo é que a ira de Deus, ela pode atingir os salvos na grande tribulação sem implicar com a questão da igreja, porque esses salvos da grande tribulação não são membros da igreja. Okay. E quem tem promessa de ser livre da ira de Deus é a igreja. Okay, então, dentro do conceito pré-tribulacionista, antes de começar a tribulação e a grande tribulação, porque 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação, correto? Esse é o conceito apresentado. Cristo virá e arrebatará a sua igreja. Perfeito? Correto. E esses subirão e possivelmente no conceito pré-tribulacionista passarão pelas bodas do Cordeiro, correto? Correto. Mesmo assim, existirá salvos Exato. Que ficarão aqui e não subiram. Quando eles ficaram, eles não eram salvos. Eles não eram salvos. Se eles fossem salvos, eles teriam sido arrebatados. Eles não eram salvos, não. Eles teriam sido arrebatados. Exato. Então, perfeito. Qual seria esse conceito de escolha? Qual seria a visão? Esse sobe, esse não sobe? Qual seria os conceitos necessários para a subida e o que faltou na vida desses que não subiram para poder ficar aqui e passar por um momento tão terrível, mesmo sendo salvo? Não. Quando eles ficaram, eles não eram salvos. Se eles fossem salvos, eles fariam parte da igreja. Então, todo mundo que está dentro da igreja sobe? Nem todo mundo que está dentro da igreja é a igreja, porque nós temos 2 conceitos de igreja. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja como organização religiosa e a igreja corpo de Cristo. A igreja como organismo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo. Isso responde a sua pergunta. Muitos que estão na igreja, mas não estão vivendo o evangelho, essas pessoas estão dentro da igreja, mas não são igrejas, elas vão ficar. Portanto, elas não estavam salvas quando a trombeta tocou. E o conceito que nós temos de que haverá salvação no período tribulacional é porque haverá pregação do evangelho. Se haverá pregação do evangelho, obviamente haverá pessoas se convertendo. São essas pessoas que virão a Cristo, crerão em Cristo no período da grande tribulação, e essas pessoas serão perseguidas pelo anticristo e serão inclusive vencidas. E a igreja tem promessa de ser guardada da ira de Deus e guardada da provação. E a própria ação do anticristo no período tribulacional, perseguindo os cristãos que vierem a Cristo nesse período, que não são membros da igreja, porque a igreja já foi arrebatada, já é a ira de Deus, porque o anticristo ele se manifesta a partir da abertura do primeiro selo, que faz parte das 3 epitades de juízo judicial de Deus sobre a terra. Pastor Emerson. Ok, perfeito. Dentro desse conceito, desse pensamento, quais são os versículos que apresentam a garantia do pré-tribulacionismo? Bom, o senhor mencionou quanto à preservação da igreja deste período, Apocalipse 3:10. Não é somente Apocalipse 3:10. Nós temos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, e nós temos ali promessas claríssimas para a igreja de ser livre, preservada da ira de Deus. Eu gostaria que o irmão mostrasse os salvos sendo
preservados da ira de Deus no período tribulacional. Porque uma leitura simples do Apocalipse mostra que esses eventos, eles destroem a humanidade de forma indiscriminada. E se tratando de Apocalipse 3:10, nós temos, quem sabe, o texto que mais se aproxima de afirmar de que a igreja não passa pela grande tribulação, porque o texto diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da aprovação. O pós-tribulacionismo, eu não terminei meu raciocínio ainda. Não existe, tudo bem. O pós-tribulacionismo, ele prega que a natureza desse guardar da aprovação é uma proteção interna. Porém, eles precisam provar essa proteção interna. Já o pré-tribulacionismo acredita que este guardar aqui é guardar através de uma posição externa, ou seja, a igreja fora da grande tribulação. E o senhor pode observar muito bem, já concluindo o raciocínio, que a promessa ali não é de guardar a igreja da provação do período, e sim guardar a igreja do período da provação. Eu te guardarei da hora. Então a igreja não será guardada da tribulação, ela será guardada da hora da tribulação, ou seja, ela estará em um lugar onde a grande tribulação não estará acontecendo. Só pode ser no céu, porque a tribulação ela virá sobre o mundo inteiro. Pastor Emerson. Pastor Eliel, muito bom ouvi-lo, entender o raciocínio do que o senhor pensa e argumenta sobre o pré-tribulacionismo e as bodas do Cordeiro. Todavia, todos esses versos apresentados, eles são versos que, na verdade, não convergem muito bem com o que o texto diz e o que o próprio Jesus Cristo diz em Mateus, capítulo número 24. Um capítulo também muito utilizado, mas que nós precisamos trabalhar e estudar ele em partes. A primeira coisa que eu falo mediante a esse pensamento e de por que o pós-tribulacionismo ele está mais próximo daquilo que a igreja primitiva e os apóstolos pensavam é exatamente o seguinte: perante Deus todos são iguais, tanto o gentio, tanto como o judeu. Perante Deus todos são iguais. Dentro disso, seria muita presunção nós acreditarmos que nós seríamos os escolhidos para poder escapar de um momento de grande tribulação que existe sobre a terra, sendo que a própria palavra de Deus, ela garante que Jesus voltará e que ele se encontrará com a igreja nos ares. Perfeito. Todavia, a igreja, em toda a história, até meados do início do século XIX, sempre teve o pensamento de que a igreja passaria pela grande tribulação. Outra coisa que nós precisamos entender é que o conceito de igreja, o conceito cristianismo, ele nasce a partir do século III, depois do imperador Constantino. Antes, o que nós tínhamos eram discípulos de Jesus. A doutrina do pré-tribulacionismo, nós vamos conversar um pouco sobre ela, é uma doutrina que não tem nem 150 anos. É uma doutrina muito rasa, é uma doutrina muito nova. E o que faria os grandes expoentes da fé, os grandes pensadores da fé, os grandes legisladores da fé que nós tivemos, como Orígenes, Agostinho, Eusébio, os homens da Reforma, em momento nenhum, nunca falaram a respeito de uma vinda de Jesus em segredo para buscar a igreja e depois voltar mais uma vez para poder terminar o trabalho. Então, essa doutrina, ela precisa ser um pouco mais estudada, precisa ser um pouco mais vista, precisa ver por quem ela foi formada, quem foi o homem que começou esse pensamento no século XIX. É claro que o pré-tribulacionismo, ele oferece uma crença que facilita muito a mentalidade do cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte: eu sou o privilegiado. O Senhor, ele vem me buscar nos ares. Eu vou antes. Por quê? Porque eu sou a igreja. Sendo que perante Deus, todos são iguais. Perante Deus, todos são pecadores e não há um justo sequer. A igreja, desde o início da sua fundação, ela sempre passou por grandes tribulações e nunca, absolutamente nunca, acreditou em um rapto secreto aonde Jesus viria buscá-los. Os pais da igreja não acreditaram, os que foram perseguidos pelo Império Turco Otomano não acreditaram. Isso não é verdade. Então eu peço para o senhor uma prova mostrando para mim. É o senhor que tem que provar isso. Facilmente.
Quem tem o ônus da prova é quem acusa e não quem se defende. Facilmente. O senhor precisa provar que não houve nenhum pai da igreja que defendeu um arrebatamento pré-tribulacional. Isso não existe. Olha, isso é uma falácia. E toda sistematização é tardia. Não é uma falácia, pastor Eliel. Os pais não discutiram isso. Então, calma aí, vamos lá. Porque aí o tema que é sobre as bodas do Cordeiro acaba virando sobre pré e pós, né? Exatamente. Era esperado, mas eu tenho que fazer um intervalo agora, e aí na volta a gente vai falar sobre então esses documentos, se os pais da igreja tinham essa esperança de ser arrebatados antes mesmo, se não, a gente pode voltar na sequência. Vira aí, a gente volta já. Vai. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Gente, nós estamos divulgando as últimas vagas para participar da pós-graduação. É uma especialização em teologia bíblica avançada com reconhecimento do MEC. Nessa parceria entre a Faculdade Teológica Bethesda, a FTB e a UNAMA, com aulas com o pastor Hernandes Dias Lopes e com um preço, já vou direto ao ponto, de R$99, cara, por mês, entendeu? Então, você vai fazer uma pós-graduação pagando R$99 por mês. Esse valor, você pode parcelar, no cartão, esse valor é no cartão, mas você paga só R$99 por mês, não tem que tomar o limite do cartão. Tá certo? Você pode pagar em até 19 parcelas, se você quiser, pode pagar em menos também, se você quiser, mas não utiliza o limite do seu cartão. Se você tem interesse de participar de uma pós-graduação, são 12 meses para sua formação. O pré-requisito é ter já um curso de nível superior. Se você já tem um curso de nível superior, então você pode entrar. As aulas começam hoje, a partir do momento do seu primeiro acesso, você já tem desbloqueado aí a primeira disciplina. O acesso é 100% online, você pode acessar de qualquer lugar do Brasil. As avaliações, inclusive, no final de cada módulo tem uma avaliação que substitui o TCC. Olha que beleza, você nem precisa fazer o TCC, porque a resolução nova do MEC não obriga mais que uma pós-graduação seja concluída com um trabalho de conclusão de curso, o TCC. As próprias notas aí das avaliações já servem, tá? Você pode pagar, como eu falei, R$99 por mês. Pensa bem. Pós-graduação reconhecido pelo MEC, Teologia Bíblica Avançada. Um dos professores é o pastor Hernandes Dias Lopes. E você vai ter acesso sem sair de casa, pagando R$99,35. Entendeu? Pagando R$99,35. Para se inscrever, é só me chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é novo, então anota aí, 011 aqui em São Paulo, 97511-3385. 011 97511-3385. 0 operadora 11, São Paulo, 97511-3385. Coloca teu nome, tracinho pós-graduação, e você já tem acesso aí a todo o material, né, os acessos na plataforma e tudo que você precisa. Então, é só me chamar. 0 operadora 11, São Paulo, 97511-3385. Coloca teu nome, tracinho pós-graduação. Cara, provavelmente amanhã não tem mais vagas, tá? Tá terminando, eu acho que termina hoje. Não sei se chega até o programa da tarde. Então já fecha a sua aí e vem com a gente. Faça a pós-graduação pela FTB através da UNAMA, com o pastor Hernandes Dias Lopes, pagando essa mixaria, e vem com a gente. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates,
aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Eu comecei o bloco primeiro com o pastor Eliel e vou começar o segundo bloco com o pastor Emerson. Pastor Emerson. Pastor César, nós acabamos adentrando um pouco nesse conceito de pós-tribulacionismo e de pré-tribulacionismo. Não tem saída, não tem escapatória. Também por quê? Porque o pensamento que as bodas do Cordeiro acontecem enquanto está acontecendo a tribulação aqui embaixo é um pensamento defendido exatamente por pré-tribulacionistas que não acreditam que a igreja ela passará pela grande tribulação. Sendo que o pós-tribulacionismo e o que diz Apocalipse 17, 18, 19 apresenta a vertente de que isso há de acontecer. Então, foi pedido para mim até alguns nomes aqui de pais que defendiam o pós-tribulacionismo, já eu vou apresentar, mas por que nós questionamos o pré-tribulacionismo? Porque, como eu disse, é um movimento teológico que não tem nem 200 anos. Ele começa com Edward Irving, em 792 a 1834, pastor escocês carismático, líder do movimento irvingismo, que enfatizou a iminência do retorno de Cristo, que enfatiza a iminência do retorno de Cristo em um rapto. Expulso pela sua própria congregação, porque para a época aquilo era um escândalo, e a partir daí, com John Nelson Darby e os dispensacionalistas do século XIX, essa ideia foi se popularizando na Europa, até que foi criado o pré-tribulacionismo e automaticamente nasce o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo ele é o dual do pré-tribulacionismo. Só que já existiam homens nos tempos antigos, da época da construção da igreja, que já defendiam a volta de Jesus depois da grande tribulação. Ok, pastor Eliel. Bom, nós precisamos, em detrimento de tudo que já foi falado, voltar para o texto que fala especialmente das bodas do Cordeiro. Quanto à sistematização do tribulacionismo, todas elas são tardias. Não houve debates acerca se a igreja passaria pela tribulação ou não nos primeiros anos da igreja primitiva. Isso vem a partir do século XVII. Então, todas as posições tribulacionistas, elas são tardias. Agora, se tratando do livro do Apocalipse, dentro da sua cronologia e da sua sequencialidade, nós temos no capítulo 17, 18 e 19 um contraste entre a meretriz e a noiva. Enquanto a meretriz está sendo julgada e destruída, a meretriz aqui é a Babilônia, o falso sistema religioso dominante na terra, está sendo destruído no capítulo 17 e no capítulo 18, a igreja, que é a noiva, está no céu, participando das bodas do Cordeiro. Enquanto no capítulo 17 e no capítulo 18 nós temos as 4 vozes que são vozes de lamentação pela queda da Babilônia, pela queda da grande meretriz, a prostituta, o falso sistema religioso dominante na terra. Nós temos no capítulo 19 os 4 aleluias, que são palavras de júbilo, de louvor ao Senhor, porque a igreja está no céu, o mundo está sendo julgado. Então, dentro da cronologia e sequencialidade do livro do Apocalipse, nós temos, enquanto se cumpre na terra o juízo da meretriz, no capítulo 17 e no capítulo 18, no céu está acontecendo as bodas do Cordeiro. E elas ocorrem claramente antes da segunda vinda de Cristo. Se elas ocorrem textualmente antes da segunda vinda de Cristo, e a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento para o pós é um único evento, que espaço sobra entre o arrebatamento e a segunda vinda para que a igreja seja levada ao céu e
e participe das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo. Que espaço sobra? Pastor Eliel, vamos lá. Com todo respeito, só respondendo o que foi pedido. Alguns dos pais da igreja que defenderam o pós-tribulacionismo incluem Hipólito de Roma, Tertuliano, Cipriano. Suas visões sobre o tema estão registradas em obras como Tradição Apostólica, tem um nome até meio chato de falar, mas eu preciso que é o nome do livro, Tradição Apostólica de Hipólito contra os judeus, vamos lá, e de Tertuliano e as Epístolas de Cipriano. Pois bem, aqui está provado homens que naquela época... Eles foram os únicos pais da igreja? Defendiam, não, foram pedidos pais que defendiam. Calma, eu apresentei. Calma aí. É assim, tem o pré-tribulacionista fala que o estudo escatológico só acontece no século XVI. Provavelmente, não sei se eu estou certo no que eu vou falar agora, mas provavelmente não tenha um livro mais estudado na história da igreja como o Apocalipse. Esse é um fato. Justino Mártir, o Didaquê fala da volta de Cristo. Então, acho que vale a pena. A gente pode marcar um outro debate entre vocês para a gente falar sobre documentos da história da igreja. Mas provavelmente não haja um livro mais comentado na história da igreja. Eu estou falando do século I, II, século, no caso, Sim. 2, 3, 4, como o livro do Apocalipse. É muito material. Sim. São centenas, quiçá milhares de materiais. Mas, então, falar que só estudaram escatologia depois, não sei se... porque tem muito documento. Sistematizaram seria a expressão. Os nomes podem ser novos, Sim, mas exatamente. os estudos estão disponíveis, né? É só pesquisar. Mas vamos voltar Veja para bem, o as assunto lá bodas das do bodas. Cordeiro, as bodas do Cordeiro acontecem depois da grande tribulação. Acontece depois da grande tribulação, por quê? Porque dentro do Apocalipse nós temos três figuras femininas importantíssimas. Três mulheres importantíssimas. A moça da mulher e o dragão, que é exatamente aqui, gera o grande herói do texto. Nós temos a Babilônia, que é apresentada como uma meretriz, e em suas mãos estão o sangue dos crentes. E nós temos a igreja na figura de noiva. Aqui no capítulo mencionado pelo pastor Eliel, ela está sendo purificada, ela está sendo tratada. Por quê? Porque a todo momento que você lê Apocalipse do capítulo 1 em diante, a igreja ela está passando pela tribulação. A igreja ela está passando pelos combates, pelos problemas, ela está lutando para não receber a marca da besta. Isso é uma coisa importante dizer também. Outra coisa importante para poder mencionar aqui é a respeito do 666 para a época. O 666 para a época nada mais era do que um código que os judeus conheciam muito bem, e como o professor de hebraico, o pastor César sabe disso, que era exatamente a gemátria. É muito complicado para nós cristãos, principalmente para quem não estuda hebraico, escutar o número da besta é o número de um homem, a saber 666. Aí nós vemos essas tolices aí de muitos rebeldes usando uma camisa 666, sendo que nada a ver, era um código da época onde os judeus que estavam sendo perseguidos se entendiam que era exatamente receber o selo de César, a adoração ao culto ao imperador. Então, em todo o livro do Apocalipse, a igreja, ela está sendo sim tratada, sendo perseguida, muitos estão morrendo, e do capítulo 17, 18 para o 19, é a queda da meretriz, é a purificação da igreja, passando pelo processo de crer totalmente na pessoa de Cristo, vivendo pela fé, e no capítulo 19 é a derrota do império, como o senhor muito bem falou, eu vou utilizar isso, o sistema babilônico da época, que é uma figura de linguagem, e está acontecendo um convite para as bodas do Cordeiro, porque em breve chegará o milênio. É isso. Pastor Eliel, está dizendo que nesse texto que o senhor citou, é ali que acontece o convite para as bodas, quer dizer que as bodas ainda não tinham acontecido. Como interpretar esse verso 7 do capítulo 19, que as bodas chegaram ali? Bom, vamos lá. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Eu estou contextualizando aqui com o capítulo 17 e o capítulo 18 e afirmando que são concomitantes, ou seja, o capítulo 17 e o capítulo 18 é concomitante com o capítulo 19. A diferença é que o 17 e 18 está ocorrendo na terra e o 18 está ocorrendo no céu.
está ocorrendo no céu. No 17, 18, a meretriz está sendo julgada, e no 19, a igreja está nas bodas do Cordeiro. Aí vem o versículo 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa, nem menciona a palavra noiva, a sua esposa se aprontou. Então aqui já houve o casamento, ok? Então aqui já houve o casamento. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Ou seja, o versículo 7 e o versículo 8 afirma algumas coisas. Primeiro, as bodas do Cordeiro são chegadas, ou seja, elas estão ali. Depois do capítulo 17. Perdão, pastor. Depois do 18. 18. Perdão, pastor. Se o senhor lê sobre a ira de Deus, quando abre o 6º selo, diz: chegou o dia da ira de Deus. Quando toca a 7ª trombeta, também fala: a ira de Deus chegou. Aí eu pergunto: a ira de Deus chegou no 6º selo ou na 7ª trombeta? Na verdade, essa expressão "são chegada" significa já está ali, já está acontecendo. Inclusive o grego está no aoristo, ou seja, aquilo está acontecendo, está presente, e fala inclusive de algo que chegou no auge. Ou seja, aqui não está dizendo que a boda do Cordeiro começou aqui. Vai começar. Está dizendo que ela já está acontecendo e que ela está no auge. Então vamos voltar para o texto. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Ou seja, já está acontecendo e está no auge. Tanto é verdade que diz: e a sua esposa, não diz mais noiva, porque já ocorreu o casamento. A sua esposa já se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e branco, porque o linho fino são os atos de justiça, ou seja, já passou também pelo tribunal de Cristo. Portanto, aqui não está dizendo que as bodas do Cordeiro vai começar. Ela já está acontecendo. Aí o verso 9... Porque já houve a queda no capítulo 18. Ok, mas a vinda de Cristo ainda vai acontecer. No versículo 11. Se o senhor coloca o 19 em sequência do 18, o senhor tem que colocar também a vinda de Cristo após as bodas do Cordeiro, sob pena de cair numa contradição hermenêutica e exegética. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pastor. Não vem depois? De maneira não vem nenhuma. Depois? Pastor Emerson. Aí aqui vem o convite. Vamos ler No 9 tem o ler o convite. 19. Vamos começar pelo 5. Saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Opa, subi um pouquinho aqui. Porque reina, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Vindas, chegou. Porque vindas, chegou as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro. Isso não vem ao caso agora, porque todo mundo sabe que está falando da pureza, mas a questão das bodas do Cordeiro, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Agora a grande questão é: aonde essa esposa se aprontou? Aqui nós temos uma analogia do casamento judaico que passa por 4 fases. É uma rápida analogia aqui. A grande questão é: por que ela já está pronta? Porque ela passou pelo processo da purificação, ela passou pelo processo da grande tribulação e venceu. O que é na verdade que aprova o crente? Não são as tribulações? Não são as dificuldades? Não são as lutas? Não são todos os desafios que aparecem na vida do cristão e que o cristão triunfa através do nome de Jesus? Então aqui diz que está... são os atos de justiça. Aqui está... Mas o que são os atos de justiça? As obras? Exatamente. Atos de bondade, Gemilut Hassadim. Atos de bondade, perfeito. E o que são esses atos de justiça? Os atos de justiça é você passar pela grande perseguição e você não negar o seu Senhor, não negar a sua fé. A partir daí você está sendo justo. Então, esse conceito de vindação chegou. Por que chegou? Porque no capítulo anterior, a grande meretriz, o grande sistema caiu. E agora é o momento de festejar. Bom, infelizmente, nosso tempo é muito curto, mas fica aqui a proposta para a gente voltar a tratar novamente um assunto parecido com esse, dentro desse assunto dos documentos que vocês falaram, e também essa questão de pré e pós, que acaba terminando sempre na questão de pré e pós. Mas vamos de considerações finais, Fábio. Considerações finais. Debates.
Eu comecei com o pastor Eliel, salvo engano, não foi? Isso. Então, pastor Eliel, agradeço a sua participação com a gente, muito bom. 1 minuto e meio, 2 minutos para sua conclusão final. Certo, eu também agradeço a participação, agradeço ao pastor César, a Rádio Musical pelo convite, também ao pastor Emerson. A minha consideração final acerca deste tema está textualmente em Apocalipse capítulo 19, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Claramente há uma sequência aqui, e a sequência é bodas do Cordeiro. Elas estão acontecendo no céu, entre o versículo 1 e o versículo 10. A expressão do versículo 9, e disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse, estas são as verdadeiras palavras. Isso aqui é para a igreja do século I. Ele está mandando escrever. Ou seja, escreve aí, agora no século I, bem-aventurados que são chamados as bodas do Cordeiro. Não está dizendo que é nesse momento que vai acontecer esse chamamento, né? Ele está mandando escrever aquilo lá no século passado. E aí, quando você começa a ler, a leitura simples, natural de Apocalipse 19 coloca as bodas do Cordeiro antes da segunda vinda de Cristo. E quando Cristo vem, a partir do versículo 11, ele já vem com a igreja. Versículo 14, e seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. O que são as vestes de linho fino, branco e puro? São os atos de justiça dos santos. Então nós cremos que aqui ele já está vindo com a igreja do céu. No arrebatamento pós-tribulacional, Jesus Cristo vem até os ares, a igreja sobe ao encontro dele e ambos descem para a terra para a implantação do milênio. Porém, esse texto mostra Jesus já vindo para a terra, para julgar os seus inimigos e implantar o reino com a igreja. Ou seja, a igreja já foi arrebatada, já passou pelo tribunal de Cristo e já participou das bodas do Cordeiro. Se as bodas do Cordeiro não ocorrem no céu antes da segunda vinda de Cristo, elas ocorrem quando e aonde, né? E, só para fechar, o casamento judaico, como o senhor bem disse, ele tem aqui a sua alusão. Como ocorre o casamento judaico? O noivo vem, a noiva sai ao seu encontro e ele leva a noiva para a casa do Pai. João 14, que é a igreja no céu participando das bodas. Então, no arrebatamento pós-tribulacional, eu não vejo esse significado de casamento, do noivo levando a noiva para o céu, porque aparentemente as bodas do Cordeiro não ocorrem no céu. Se elas ocorrem após a segunda vinda, tem que ser na terra. Pastor Eliel, quem quiser te acompanhar, te seguir, conhecer seus livros, seu trabalho, como é que funciona? Você pode acessar o meu Instagram, @pastorelielsilva. Ali você tem na nossa bio um link e você vai acessar a nossa loja online. Uma vez que você acesse a nossa loja online, você vai ver ali os títulos, os nossos livros, e você pode ali adquirir e também acompanhar o nosso ministério, as nossas pregações, os nossos estudos, através do nosso canal no YouTube, que é Pastor Eliel Silva. Legal. Pastor Emerson, 1 minuto e meio, 2 minutos mais. Desde já eu quero agradecer ao convite a estar aqui com vocês da Musical, o povo da Musical. Pastor César, mais uma vez, foi um prazer com o senhor. Conhecer o pastor Eliel, que nós sabemos que é uma autoridade dentro do assunto, né? Foi muito bom debater com o senhor. E dizer o seguinte, como são considerações finais, dizer o seguinte: nessa sua consideração final eu já teria mais 2 perguntas para lhe fazer, mas tem que ser fora do ar agora. A consideração final deixa para lá. E a respeito do casamento judaico, ele passa por 4 fases distintas, que são as mesmas fases que a igreja passa do capítulo 16, do capítulo 17 até o capítulo 19. Gente, o importante é o seguinte: o importante é que todos nós estejamos ligados e antenados na presença de Deus, meditando cada dia mais na palavra do Senhor, porque uma certeza nós temos, e tanto pré como pós, e até os MIDs, né, que diminuíram bastante, sumiram os MIDs, né, pastor César? Mas ainda existe. Ainda tem alguns, eu acho. Tem alguns ainda? Eu debati com um na HIT esses Debateu? dias. É complicado, hein? Lidar com MID é complicado, mas que preze pós, com certeza dão as mãos e acreditam que é exatamente a volta de Jesus. Ele virá, isso é muito importante.
E para todos nós, continuemos meditando na palavra, continuemos assistindo aqui esses programas da Musical que são fantásticos, são esclarecedores. Eu tenho certeza, né, pastor Eliel, que ajuda a levar o entendimento até daquele que não tem uma condição para poder estudar de maneira analítica. E desde já agradecer o convite e dizer que eu aceito mais um debate com o prezado Legal. Pastor Eliel. Quem quiser te conhecer, pastor Emerson, por onde que vai? Emerson Cicarelli no Instagram, emerson.cicarelli no Instagram. Facebook eu uso muito pouco, ok? Eu tenho meu canal no YouTube, Cristão Inteligente, e tenho também meu Instituto Kohelet de Ciências Bíblicas, né? Legal. A qual, nesse mês, eu estou para lançar 5 cursos online, e um deles é sobre o livro de Apocalipse. Quem deseja se aprofundar no hebraico bíblico e moderno também pode estar me procurando, que vai ser um prazer atender a todos. @emerson.cicarelli, você acha Exatamente. Por lá. Bom, ficamos por aqui, infelizmente. Só coloca aí o resultado da enquete de hoje. E eu fico por aqui, mas amanhã tem mais programa e logo mais às 14h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android.